Você precisa de um teto sobre a sua cabeça, e eu preciso de uma esposa e mãe para os meus filhos. Venha comigo, disse o milionário à pobre moça. Mas a resposta dela mudou tudo. Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. E quando terminarmos, não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Boa leitura! Emily Parker arrastava 4 malas pesadas pela rua enquanto o salto do sapato esquerdo se desfazia a cada passo. Parabéns, Emily, murmurou, puxando a mala que insistia em ficar presa nas rachaduras da calçada. Demitida, despejada e agora quase descalça. Que história de sucesso! O vento virou o guarda-chuva do avesso, respingando mais água em seu rosto. Ela fechou o objeto inútil com força, frustrada. Perfeito! Junte-se ao time, seu guarda-chuva traidor. Os carros passavam, espalhando ondas de água suja. Emily se esquivou o melhor que pôde, rindo nervosamente. Tudo o que eu fiz foi defender a Sophie, disse para si mesma, ofegante. O cara gritou com ela. Eu gritei de volta, e pronto. Você está demitida, Emily. Ela imitou o tom do gerente. Ah, claro, porque ser gentil agora é crime. Ela respirou fundo e ajeitou as malas. E para piorar tudo, o Sr. Harris achou que apenas 3 meses de aluguel atrasado já era demais. Que dramatico! Murmur. Ele merece um prêmio. Proprietário sem coração do ano. Seus cabelos grudavam no rosto, o casaco encharcado parecia pesado e suas mãos tremiam de frio. Depois de alguns quarteirões, ela avistou o ponto de ônibus mais próximo. Correu até lá, sentou-se no banco e respirou fundo. Emily olhou para seu reflexo trêmulo na poça à sua frente. Olhos vermelhos, rímel borrado e o que restava de sua dignidade. Lutando para sobreviver. Isso aí, garota, murmurou, dando a si mesma uma salva de palmas lenta. A personificação do sucesso. Ela tentou rir, mas o riso saiu acompanhado de um soluço. E, antes que percebesse, as lágrimas começaram a cair junto com a chuva. Numa noite fria em Nova York, ela finalmente deixou o orgulho de lado. Sério, Deus? Sussurrou entre soluços. Se isso é um teste, será que posso ter uma folga? Eu já fracassei de forma espetacular. Ela enterrou o rosto nas mãos, chorando baixinho, exausta e sozinha. Então, uma luz forte surgiu. Um carro preto, grande, caro e completamente fora de lugar, diminuiu a velocidade à sua frente. Emily Mal levantou a cabeça. Ótimo! Agora vem o sequestro. O final perfeito para esta noite. O motor desligou. O vidro fumê baixou lentamente, revelando um rosto que ela reconheceu. O homem da cafeteria. O cliente quieto de terno e olhar sério. Richard Lancaster. O milionário que sempre parecia esculpido em gelo. Agora, parado no meio de uma tempestade. Emily Parker? Perguntou ele, com a voz grave, calma e firme. Ela piscou, confusa. O quê? Ela enxugou o rosto. Ah, perfeito. O milionário aparece bem no auge da minha humilhação. Quer uma foto para Forbes? Richard a observou. Sua expressão não demonstrava pena, mas concentração. Uma espécie de curiosidade silenciosa. O que você está fazendo aqui fora desse jeito? Emily soltou uma risada curta e amarga. Como é que isso se parece? Um passeio noturno casual, uma coleção completa de desespero. Ele olhou para as malas. Você foi despejado. Bingo! 3 meses de aluguel atrasado. E para piorar, fui demitido hoje. Acho que devia jogar na loteria. Estou numa maré de azar. Richard ficou em silêncio por alguns instantes, observando a chuva. Então, abriu a porta e saiu, segurando um guarda-chuva. Caminhou em direção a ela, impecável, enquanto Emily o observava, desconfiada. Você precisa de um teto sobre a cabeça, disse ele, sem rodeios. Emily ergueu uma sobrancelha. Nossa, que observação perspicaz. Sherlock ficaria orgulhoso. Ele ignorou o sarcasmo. E eu preciso de uma esposa e mãe para os meus filhos, acrescentou, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Emily piscou, certa de que tinha entendido errado. Desculpe, o quê? Venha comigo, disse Richard. Você pode morar na minha casa. Os olhos de Emily se arregalaram.
Então ela caiu na gargalhada. Você só pode estar brincando. Ela apontou para ele. Ou você pirou de vez. Sério, eu conheço uma ótima clínica psiquiátrica. Posso recomendar um excelente terapeuta. Ele manteve a expressão séria. Estou falando sério. Claro, claro, porque nada representa melhor a saúde mental do que oferecer casamento e filhos a uma mulher molhada, falida e com cheiro de café queimado. Richard Resper Fundo. Preciso parecer um homem de família para fechar um negócio internacional. Meus investidores esperam estabilidade, uma imagem ilibada. Ela piscou, tentando processar a informação. Então, você quer que eu me case com você para fins de marketing? Exatamente, disse ele, sem hesitar. E enquanto isso, cuide dos meus filhos. Ah, ótimo! Emily ergueu as mãos. É oficial. O milionário perdeu a cabeça. Ele sustentou o olhar dela. Preciso de alguém para cuidar dos meus filhos. Nenhuma babá dura mais de 2 semanas, continuou ele, imperturbável. Elas sempre desistem. E eu não tenho tempo. Emily olhou para ele, com os olhos arregalados, atônita. E você olhou para mim e pensou: essa mulher, encharcada, falida e emocionalmente instável, é perfeita, respondeu ela sarcasticamente. Richard apenas esboçou um pequeno sorriso. Exatamente. Emily piscou, confusa. A chuva caía torrencialmente. Ela olhou em volta. A rua vazia, o ponto de ônibus encharcado, as malas pesadas, o vento frio. Ele começou a se afastar, voltando para o carro. Pense nisso, senhorita Parker. Emily o viu virar as costas e o pânico a invadiu. Espere, gritou ela, levantando-se. Eu aceito, disse sem pensar. Richard se virou. Eu aceito, disse Emily, com a voz trêmula. Mas com uma condição: nada de toques, nada de beijos, e eu cuido das crianças do meu jeito. Sem interferências. Richard olhou para ela por um instante e assentiu. Combinado. Emily suspirou. Isso definitivamente vai acabar mal. Ele abriu a porta do carro para ela. Ou talvez seja o melhor erro da sua vida. Emily respirou fundo, pegou suas malas e entrou no carro. Enquanto o carro partia na chuva, ela olhou pela janela, ainda incrédula com o que estava acontecendo. E foi assim que, encharcada, perdida e prestes a entrar em algo que não entendia, Emily Parker deu o primeiro passo em direção ao que mudaria completamente sua vida. O carro deslizava pelas ruas molhadas de Nova York. Enquanto Emily olhava para Richard de soslaio, ele dirigia ereto, com os olhos fixos na estrada, sem dizer nada. O silêncio era tão pesado que Emily teve vontade de pular do carro em movimento. Ela pigarreou. Nada. Ele continuou dirigindo como se ela fosse invisível. Emily revirou os olhos e decidiu quebrar o gelo. Então, começou ela com um sorriso nervoso, vocês sempre oferecem contratos de casamento para estranhos molhados, ou eu sou apenas especial? Richard nem sequer pestanejou. Você estava no lugar certo na hora certa. Nossa, que romântico, disse ela, fingindo estar emocionada. Vou guardar essa frase para o nosso aniversário de mentira. Ele manteve a seriedade, mas Emily juraria ter visto o canto da boca dele se contrair. Mas falando sério, você acha mesmo que isso vai dar certo? Perguntou ela, jogando os cabelos molhados para trás. Eu mal consigo cozinhar arroz sem queimar. E você quer que eu cuide de crianças? As crianças não precisam de um chefe, respondeu Richard firmemente. Elas precisam de alguém que fique. Emily ficou em silêncio por um momento, assimilando a informação. Então, soltou uma risadinha. Ah, entendi. Você quer alguém desesperado o suficiente para não desistir. Parabéns. Você encontrou o candidato perfeito. Eu literalmente não tenho para onde ir. Richard finalmente olhou para ela. É exatamente por isso que você é ideal. Ela piscou, sem saber se aquilo era um elogio ou um insulto. Sabe, Richard, você tem um talento nato para fazer as pessoas se sentirem escolhidas e ofendidas ao mesmo tempo. Ele não respondeu. Apenas manteve os olhos fixos na estrada. Emily cruzou os braços e continuou falando sozinha. Certo, então vamos resumir. Vou morar na sua casa, fingir ser sua esposa, cuidar de crianças que nunca vi, em troca,
terei um teto e um salário. Basicamente, aceitei um emprego baseado em qualificações emocionais. Richard assentiu com a cabeça. Sério? Esse é um resumo justo? Ela balançou a cabeça, rindo nervosamente. Minha mãe sempre disse que eu tomava decisões ruins. Agora eu tenho a prova. O carro entrou numa avenida larga e as luzes da cidade começaram a desaparecer. Emily franziu a testa. Ei, para onde estamos indo? Porque se for para algum lugar isolado, só para você saber, eu já vi muitos filmes de suspense e sei como isso termina. Richard suspirou. Vamos para minha casa. Ah, claro. A misteriosa casa do milionário que contrata esposas de fachada. Totalmente normal. Ele olhou para ela novamente, agora ligeiramente irritado. Se você quiser sair, eu paro o carro. Emily ergueu as mãos em sinal de rendição. Relaxa, chefe. Só estou tentando descontrair. O senhor está mais sério do que num funeral. Richard revirou os olhos e pisou um pouco mais no acelerador. Depois de alguns minutos, o carro entrou por um enorme portão automático. Emily inclinou-se para a frente, tentando ter uma visão melhor. E então ela viu. A mansão parecia um castelo moderno, iluminado à noite. Era enorme, branca, com janelas imensas e um jardim que parecia um parque. Os olhos de Emily se arregalaram e sua boca se abriu em um. Isto é uma casa ou um hotel 5 estrelas? Perguntou ela, com os olhos fixos no prédio. É a minha casa, respondeu Richard, estacionando em frente à entrada. Emily saiu do carro, ainda olhando em volta, completamente atonita. Seus pés afundaram levemente no tapete macio de boas-vindas. Você mora aqui sozinha com meus filhos, ele corrigiu, pegando as malas dela no porta-malas. Emily seguiu Richard até a porta principal. Ele a destrancou e abriu, revelando um grandioso hall de entrada com um teto incrivelmente alto, uma escadaria de mármore e lustres de cristal. Ela entrou devagar, quase com medo de tocar em qualquer coisa. Ok, agora tenho certeza de que você é algum tipo de príncipe encantado. Richard largou as sacolas no chão e tirou o paletó. Apenas um homem de negócios. Claro. E eu sou apenas uma ex-garçonete que agora mora em um palácio. Totalmente normal. O silêncio na casa era quase ensurdecedor. Emily olhou em volta, impressionada com a limpeza e organização do lugar. Este lugar é estranhamente silencioso, disse ela, caminhando até o centro do corredor. Onde estão as crianças? Ela mal terminou a frase quando duas vozes ecoaram do andar de cima. Pega ele, Max. Não, pega você. Emily ergueu uma sobrancelha. Deixe-me adivinhar. Os anjinhos. Richard fechou os olhos, já antecipando o caos. De repente, duas figuras pequenas apareceram no topo da escada. Dois meninos de cabelos escuros e olhos brilhantes, correndo como loucos. Alex! Joga! Gritou o mais novo, rindo. O mais velho pegou um travesseiro e o atirou com força escada abaixo. Ele voou direto na direção de Emily. Ela deu um pulo para o lado, quase tropeçando nas próprias malas. Ufa, essa foi por pouco, disse ela, rindo nervosamente. Mais travesseiros começaram a voar. Emily desviou de um, depois de outro, mas o terceiro a atingiu bem no rosto. Ai! Exclamou ela, agarrando o travesseiro. Tá bom, quem fez isso? Os meninos pararam no meio da escada, com os olhos arregalados. Então, um cachorro marrom veio correndo atrás deles, latindo feito louco. Richard soltou um longo suspiro e esfregou a testa. Alex, Max, descam agora? Os dois desceram devagar, como se tivessem sido pegos em flagrante. O cachorro não parava de latir e pular ao redor deles. Emily segurou o travesseiro e olhou para os meninos com um sorriso divertido. Então, vocês são os famosos furacões. O mais velho, Alex, cruzou os braços. Quem é você? Boa pergunta, disse Emily, virando-se para Richard. Quem sou eu mesmo? Richard respondeu. Esta é Emily. Ela vai morar aqui conosco. Os olhos de Max se arregalaram. Para sempre? Por agora, respondeu Richard. Alex franziu a testa. Você é a nova babá. Emily fez uma careta. Babá? Eu? Não, não.
Eu sou mais como a nova hóspede temporária que vai tentar impedir que você exploda a casa. Max riu. Gosto dela. Alex ainda parecia desconfiado. A última babá durou 3 dias. Emily se abaixou até a altura deles. Olha, eu não sou babá, mas prometo que sou muito mais divertida e consigo sobreviver a uma guerra de travesseiros. Max sorriu. Alex ainda parecia inseguro. Richard interveio. Por hoje é só. Vá para o seu quarto agora. Os meninos obedeceram, subindo as escadas enquanto resmungavam. O cachorro seguiu, ainda latindo. Emily se levantou e ajeitou o cabelo. Então, eles são sempre assim? Richard assentiu com a cabeça. Sempre. Ela riu. Ok, isso vai ser interessante. Richard pegou uma das malas dela. Deixe-me mostrar-lhe o seu quarto. Emily o seguiu escada acima, absorvendo cada detalhe da casa. Quadros nas paredes, móveis elegantes, tudo impecável. Ele parou em frente a uma porta no segundo andar e a abriu. O quarto era enorme. Tinha uma cama king size, um closet do tamanho do antigo apartamento dela e uma janela com vista para um jardim iluminado. Emily entrou devagar, mal acreditando. Este é o meu quarto. Sim, disse Richard, colocando a bolsa dela no chão. Ela girou no próprio eixo, absorvendo tudo. Estou dormindo aqui sozinha nesta cama gigante? Exatamente. Emily sentou-se na beirada da cama para testá-la. Parecia estar sentada em uma nuvem. Ok, talvez esse negócio não seja tão ruim assim, afinal. Richard estava parado na porta. Falaremos sobre as regras amanhã. Descanse um pouco. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. Emily permaneceu no quarto luxuoso, ainda tentando assimilar tudo. Ela olhou ao redor. O teto alto, os móveis sofisticados, a cama dos sonhos. Então ela se recostou, afundando no colchão. Certo, Emily, murmurou para si mesma. Você concordou em morar com um milionário de respeito, cuidar de 2 crianças travessas e fingir ser esposa dele. Isso vai ser a sua ruína ou a sua grande chance. Ela fechou os olhos, exausta, mas com um sorriso no rosto, e pela primeira vez em semanas, adormeceu sem uma única preocupação. Na manhã seguinte, Emily acordou com o som dos pássaros cantando lá fora. Ela abriu os olhos lentamente, confusa com o teto branco e alto acima dela. Levou alguns segundos para ela se lembrar de onde estava. Ah, é mesmo, murmurou, esfregando os olhos. A mansão do milionário. Quase me esqueci que minha vida virou roteiro de filme. Ela levantou-se da cama e olhou em volta. O quarto parecia ainda mais bonito com a luz do dia entrando pela janela. Ela se espreguiçou e caminhou até o armário, procurando algo para vestir. Depois de se vestir, desceu as escadas em direção à cozinha, seguindo o aroma de café fresco. Ao entrar na cozinha, ela parou abruptamente, com os olhos arregalados. Alex, o mais velho, estava em pé num banquinho em frente ao fogão, segurando uma frigideira. E o que quer que estivesse dentro daquela frigideira definitivamente não era massa de panqueca. Bom dia, disse Emily, tentando parecer calma. O que você está fazendo? Alex se virou, sorrindo orgulhosamente. Fazendo panquecas. Emily aproximou-se e olhou dentro da tigela ao lado dele. Havia água, farinha e detergente para a roupa. Alex, querido, disse ela, tirando a tigela das mãos dele. Isso não é açúcar. É sabão. Ele franziu a testa. Mas está escrito em pó. Sim, mas sabão em pó, não aquele que se come, explicou Emily, rindo. Se fizéssemos panquecas com isso, sairíamos da mesa fazendo bolhas. Alex pensou por um segundo e caiu na gargalhada. Isso seria engraçado. Acho que sim, mas seu estômago não diria isso, respondeu Emily, desligando o fogão. Nesse instante, um miado alto veio da sala de estar. Emily virou a cabeça. O que foi isso? Outro miado, mais alto. Ela correu para a sala de estar e encontrou Max, o mais novo, tentando amarrar o gato da família a uma corda de pular. O gato, um siamês de olhos azuis, se debatia enquanto Max puxava a corda com força. Max, gritou Emily, correndo até ele. O que você está fazendo? Ensiná-lo a pular corda, respondeu Max, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo.
Emily conteve o riso e desamarrou o gato, que saiu correndo em pânico. Max, gatos não pulam corda e odeiam ficar amarrados. Max cruzou os braços. Mas eu queria brincar com ele. Então brinquem jogando uma bola ou usando aquele brinquedo de penas, sugeriu Emily, guardando a corda. Mas nada de amar nada. Está bem. Max fez beicinho, mas assentiu com a cabeça. Emily voltou para a cozinha e encontrou Alex ainda sentado no banquinho, agora tentando abrir um pote de geleia com uma faca. Não, gritou Emily, tirando rapidamente a faca da mão dele. Regra número 1, nada de facas sem supervisão. Alex bufou. Mas eu estou com fome. Então sente-se, e eu farei panquecas de verdade, disse Emily, apontando para a mesa. Sem sabão desta vez, prometo. Os dois meninos sentaram-se à mesa, observando Emily atentamente enquanto ela começava a reunir os ingredientes certos. Você sabe cozinhar? Perguntou Alex, desconfiado. Mais ou menos, admitiu Emily, quebrando ovos em uma tigela. Mas pelo menos eu sei a diferença entre açúcar e sabão. Max deu uma gargalhada. Emily começou a misturar os ingredientes, cantarolando baixinho. Os meninos trocaram olhares. A última babá não cantava, disse Max. Ela simplesmente gritou, acrescentou Alex. Emily parou de misturar e olhou para eles. Sério? Ela gritou com vocês? O tempo todo, disse Alex, balançando as pernas. Ela sempre dizia que éramos terríveis. Emily fez uma careta. Que pena. Você não é tão ruim assim. Você só é um pouco criativa demais. Max sorriu. Eu gosto de você. Obrigada, querida. Eu também gosto de você, respondeu Emily, despejando a massa na frigideira. Mas vamos combinar uma coisa, nada de sabão na comida e nada de amarrar animais. Certo. Os dois meninos assentiram com a cabeça. Enquanto as panquecas cozinhavam, Emily ouviu passos pesados descendo as escadas. Ela se virou e viu Richard entrando na cozinha, impecavelmente vestido como sempre, com terno escuro e gravata. Ele parou diante da cena, os meninos sentados à mesa, a massa frita, Emily no fogão e a cozinha relativamente arrumada. Bom dia, disse ele, com um tom cauteloso. Bom dia, chefe, respondeu Emily, virando uma panqueca. Café? Ou prefere um smoothie de sabão? Richard franziu a testa. Sabonete? Alex levantou a mão. Era eu, mas Emily me salvou. Richard olhou para Emily, que apenas deu de ombros. Seu filho quase inventou a primeira panqueca de bolha. Genial, mas perigoso. Richard suspirou e se servia de café. Sentou-se na cabeceira da mesa e observou Emily colocar as panquecas nos pratos. Tudo pronto, disse ela, servindo os meninos. Panquecas oficiais. Sem produtos de limpeza envolvidos. Max pegou o garfo e deu uma mordida. Seus olhos brilharam. Isso está bom. Alex experimentou o dele e assentiu. Muito melhor que cereal. Emily sorriu, satisfeita, e se serviu também. Richard continuou observando em silêncio. Pela primeira vez em meses, os meninos estavam calmos, comendo sem reclamar ou fazer bagunça. Então, começou Emily, sentando-se à mesa, qual é o plano para hoje? Vocês têm aula? Não, respondeu Alex. É sábado. Ah, é mesmo, disse Emily, tocando a testa. Perdi a noção dos dias. Então, o que você faz aos sábados? Nada, disse Max, com voz entediada. Papai trabalha. Emily olhou para Richard, que tomava seu café em silêncio. Você trabalha aos sábados? Tenho reuniões, disse ele secamente. Emily revirou os olhos. Claro, porque fazer uma pausa é para os fracos, não é? Richard olhou fixamente para ela. Eu tenho responsabilidades e 2 filhos aqui que precisam se divertir, respondeu Emily. Então, hoje eu vou cuidar deles. Você pode ir trabalhar em paz. Richard hesitou, mas finalmente concordou. Terminou seu café e se levantou. Voltarei no final da tarde. Tchau, pai, gritaram os meninos. Richard saiu, e Emily ficou sozinha com Alex e Max. Muito bem, meninos, disse ela, batendo palmas.
O que vocês querem fazer hoje? Podemos jogar videogame? Perguntou Alex, animado. Podemos brincar lá fora? Sugeriu Max. Emily pensou por um segundo. Que tal os dois? Videogames de manhã, brincadeiras ao ar livre à tarde. Combinado? Os dois meninos assentiram com a cabeça, animados. O dia passou voando. Emily jogou videogame com eles, às vezes deixando-os ganhar e outras vezes assumindo a liderança. À tarde, ela os levou para o jardim e improvisou uma caça ao tesouro. Eles correram, riram e gritaram, e Emily percebeu que fazia muito tempo que não se divertia tanto. Quando Richard chegou no final daquela tarde, encontrou os três no jardim, cobertos de terra e rindo alto. Ele observou pela janela, surpreso. Os meninos estavam realmente ouvindo Emily sem qualquer resistência. Sem gritos, sem birras, sem reclamações. Emily viu Richard na janela e acenou. Ele apenas retribuiu o gesto com a cabeça. Sério. Mais tarde naquela noite, depois que os meninos tomaram banho e foram para a cama, Emily desceu para a sala de estar. Richard estava sentado no sofá, lendo algo em seu tablet. Olá, disse ela, sentando-se na cadeira em frente a ele. Ele olhou para cima. Oi. Então, começou Emily, acho que sobrevivi ao primeiro dia oficial. Richard olhou para ela. Eles te ouviram. Eu sei, disse ela com um sorriso. Chocante, não é? Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse em tom formal, obrigado. Você fez um bom trabalho hoje. Emily piscou, surpresa. Nossa, um agradecimento. Devo gravar isso? Richard quase sorriu. Quase. Sabe, Richard, você devia tentar relaxar um pouco, continuou Emily, recostando-se. Você é tão sério. Parece um robô de gravata. Ele ergueu uma sobrancelha. Robô de gravata? Sim, disse ela, rindo. Tudo programado, sem emoção, sempre no piloto automático. Trabalho, reuniões, café, repetir. Richard a encarou por um longo momento. Então, pela primeira vez, Emily viu o canto da boca dele se erguer levemente. Não era um sorriso completo, mas era alguma coisa. Talvez, disse ele, voltando a olhar para o tablet. Emily sorriu, triunfante, e se levantou. Boa noite, robô. Boa noite, Emily. Ela subiu as escadas, sentindo que talvez, só talvez, isso pudesse realmente dar certo. Nos dias que se seguiram, Emily descobriu que cuidar de Alex e Max era como tentar domar dois pequenos tornados. Certa manhã, Emily acordou com um estrondo alto no corredor. Ela pulou da cama e correu para a porta. Alex e Max estavam empurrando uma cadeira gigante em direção à escada. O que você está fazendo? Gritou Emily, correndo até lá. Vamos andar de treno, responde Max, entusiasmado. Andar de treno? Os olhos de Emily se arregalaram. É uma cadeira, mas funciona como um trenó, insistiu Alex, sorrindo. Emily agarrou a cadeira antes que pudessem jogá-la escada abaixo. Não, não vai. Você vai se machucar. Mas nós queremos experimentar, reclamou Max. Experimentem depois que eu comprar um seguro de vida para vocês duas, disse Emily, empurrando a cadeira de volta para o lugar. Agora, café da manhã. Vamos lá. Os meninos resmungaram, mas a seguiram. Na cozinha, Emily tentava fazer ovos mexidos enquanto os meninos encontravam maneiras criativas de causar o caos. Max estava tirando pedaços de pão no gato. Alex estava tentando equilibrar uma colher no nariz. Gente, por favor, disse Emily, tentando não rir. Só me deixem fazer o café da manhã sem um desastre. Só um dia. Não estamos fazendo nada, disse Alex inocentemente. Você está torturando o gato e transformando a cozinha num circo, respondeu Emily, pegando o pão da mão de Max. Depois do café da manhã caótico, Emily decidiu limpar a casa. Ela aumentou o volume da música no celular e começou a esfregar o chão, cantando a plenos pulmões. Ela girou, cantou e fingiu que a vassoura era um microfone. E eu não vou desistir. Não, ela gritou, dançando com a vassoura. O que Emily não sabia era que Alex e Max estavam escondidos atrás do sofá, gravando tudo com o tablet. Isso vai ser épico, sussurrou Alex, segurando o tablet com firmeza.
Ela está cantando muito mal, riu Max, cobrindo a boca. Emily continuou cantando e limpando, completamente alheia ao fato de estar sendo filmada. Enquanto isso, no escritório da mansão, Richard participava de uma importante reunião virtual com 3 investidores japoneses. Então, Sr. Lancaster, estamos interessados em expandir nossa parceria, disse um dos homens na tela. Richard assentiu com a cabeça. Sério? Sim, podemos discutir os termos do contrato. Naquele exato momento, a porta do escritório se abriu. Emily entrou, vestindo pijama, com o cabelo despenteado e segurando uma caneca de café. Richard, onde está o açúcar? Não consigo encontrar em lugar nenhum, e juro que procurei em. Ela congelou ao ver a tela. Ah! Os 3 investidores piscaram, surpresos. Richard fechou os olhos e respirou fundo. Emily, disse ele calmamente, estou em uma reunião. Ela olhou para a tela e acenou timidamente. Oi, pessoal. Desculpem, eu só, querida. Deixa pra lá. Tchau. Ela saiu correndo, batendo a porta atrás de si. Richard olhou de volta para a tela, tentando recuperar seu tom profissional. Peço desculpas. Era minha assistente. Um dos investidores sorriu. Ela parece encantadora. Richard Pegaria. Podemos continuar? Mais tarde naquele dia, Emily estava na sala de estar, cantando novamente, desta vez uma música animada. Ela balançava os quadris, fazia passos de dança engraçados e girava com a vassoura. Alex e Max entraram correndo. Emily, vem dançar com a gente, gritou Max, pulando de um lado para o outro. Vamos fazer um videoclipe, sugeriu Alex. Emily largou a vassoura e se juntou a eles. Os 3 dançaram juntos, rindo alto e inventando passos malucos. Alex continuou gravando tudo. Quando terminaram, ele olhou para o tablet. Ficou perfeito. Deixe-me ver, disse Emily, pegando o tablet. O vídeo mostrava ela dançando e cantando desafinada enquanto os meninos faziam uma coreografia engraçada ao fundo. Isso é hilário, riu Emily. Parecemos uma banda de rock que desistiu no meio do caminho. Vou postar, disse Alex, pegando o tablet de volta. Para onde devo postar? Perguntou Emily, franzindo a testa. No canal do papai, respondeu Alex, apertando alguns botões. Alex, não, gritou Emily, tentando pegar o tablet, mas era tarde demais. O vídeo já estava online. Pronto, disse Alex, orgulhoso. Os olhos de Emily se arregalaram. Seu pai tem um canal? Não, mas ele tem uma conta pública. Nós sempre a usamos. Emily cobriu o rosto com as 2 mãos. Vou ser demitida no 5º dia. Isso deve ser um recorde. Algumas horas depois, o celular de Emily começou a vibrar sem parar. Ela o pegou e viu dezenas de notificações. O que é isso? Murmurou, abrindo o aplicativo de mídia social. O vídeo dela dançando e cantando com os meninos viralizou. Milhares de visualizações, comentários e compartilhamentos. As pessoas a chamavam de a babá mais engraçada de Nova York e a melhor funcionária do CEO. Nossa! Emily sentou-se no sofá, atônita. Viralizei. Você é famoso, exclamou Max, pulando no sofá. Nesse instante, Richard entrou na sala, segurando o celular. Seu rosto estava vermelho de raiva. Emily! Sua voz era fria. No meu escritório agora. Emily engoliu em seco e seguiu Richard até seu escritório. Ele fechou a porta e se virou para ela. Você pode explicar isso? Ele estendeu o celular. O vídeo dela dançando estava na tela. Eu não sabia que os meninos iam postar isso, gaguejou Emily. Foi um acidente. Um acidente? Richard cruzou os braços. Minha imagem está por toda parte. As pessoas estão falando da minha vida pessoal. Eu sei, Emily ergueu as mãos. Mas veja pelo lado bom. Todo mundo acha fofo. Richard estreitou os olhos. Que fofo. Sim. Veja os comentários. Emily pegou o celular dele e leu em voz alta. Que babá incrível. Os filhos dele têm muita sorte. O CEO tem um bom coração. Viu? Você até que parece humano. Richard suspirou, esfregando a testa. Isto é um desastre.
Emily mordeu o lábio, sentindo-se culpada. Desculpe. Não queria causar nenhum problema. Ele permaneceu em silêncio, assistindo ao vídeo novamente. E então algo inesperado aconteceu. Richard soltou uma risada baixa. Emily piscou. Você está rindo? Ele assistiu ao vídeo novamente, vendo-a girar com a vassoura, os meninos pulando ao redor, e riu ainda mais. Você dança muito mal, disse ele, ainda rindo. Emily cruzou os braços, fingindo estar ofendida. Ei, eu danço com o coração e sem ritmo nenhum. Richard acrescentou, rindo ainda mais. Ela não conseguiu se conter e riu também. Tá bom, talvez eu não seja a próxima estrela pop. Richard parou de rir e olhou para ela, ficando sério novamente. Só me avise antes de postar qualquer coisa. Tudo bem, eu prometo, disse Emily, levantando a mão. Chega de fama viral acidental. Ele assentiu com a cabeça e voltou ao trabalho. Emily saiu do escritório aliviada, mas o que ela não sabia era que o vídeo havia chamado a atenção de alguém perigoso. Do outro lado da cidade, uma elegante loira assistia ao vídeo no celular com um sorriso forçado no rosto. Rebecca Whitmore, ex-noiva de Richard. Ela observava Emily dançando com os rapazes e cerrou os lábios. Então, Richard contratou uma babá, murmurou ela, calculando. Interessant. Ela pegou o telefone e discou um número. Olá. Gostaria de agendar uma visita à propriedade Lancaster. Sim, amanhã de manhã. Obrigada. Ela desligou o telefone e sorriu satisfeita. Enquanto isso, Emily brincava com os meninos na sala de estar, completamente alheia à tempestade que se aproximava. Naquela noite, deitada na cama, ela ainda processava o dia louco. Viralizei, quase fui demitida e fiz o robô de gravata rir, sussurrou, sorrindo. Que dia! Ela fechou os olhos, exausta. Mas o dia seguinte seria ainda mais complicado. Na manhã seguinte, Emily estava na cozinha fazendo panquecas quando a campainha tocou. Eu atendo, gritou Alex, correndo até a porta. Alex, espere, gritou Emily, mas ele já tinha aberto. Uma mulher loira entrou como se fosse dona do lugar. Usava um vestido vermelho justo, salto alto e óculos de sol de grife. Carregava 2 sacolas enormes de lojas caras. Olá, queridos, disse ela com uma voz doce. A tia Rebecca veio visitá-los. Emily apareceu na porta da cozinha, ainda segurando a espátula. Seu cabelo estava preso em bobs, seu avental estava polvilhado com farinha e ela tinha uma mancha de chocolate no rosto. Rebecca tirou os óculos de sol e olhou Emily de cima a baixo com um sorriso falso. Ah, olá, disse ela com desdém na voz. Você deve ser a nova governanta. Emily ergueu uma sobrancelha. Babá, mas pode me chamar de Emily. Que gentileza! Rebecca entregou-lhe as sacolas de compras como se ela fosse mesmo uma empregada. Por favor, leve isso para a sala de estar, está bem? Emily olhou para as sacolas, depois para Rebecca, e deu um sorriso forçado. Claro! Você gostaria que eu fizesse um suco para você também? Ou talvez lavasse seu carro? Rebecca piscou, confusa com o sarcasmo. Max entrou correndo. Rebecca, você trouxe um presente? Claro que sim, querida. Rebecca ajoelhou-se com um grande sorriso. Trouxe brinquedos incríveis para você. Emily largou as sacolas e cruzou os braços, observando a cena. Rebecca abriu as sacolas e tirou de dentro 2 carrinhos de controle remoto muito caros. Uau! Exclamou Alex, pegando um deles. Obrigado, Rebecca, disse Max, animado. Rebecca sorriu triumphant e olhou para Emily. É sempre bom mimar as crianças, não é? Emily forçou um sorriso. Com certeza, nada como comprar afeto com brinquedos caros. Rebecca fingiu não ouvir e se levantou. Onde está Richard? No escritório dele, respondeu Emily secamente. Ótimo. Rebecca passou por Emily de propósito. Com licença. Emily ficou imóvel, segurando a espátula como se fosse uma arma. Quem é ela? Perguntou Max, olhando para Emily. Uma pessoa muito educada, respondeu Emily sarcasticamente. Agora, vamos terminar o café da manhã? Enquanto os meninos voltavam para a cozinha, Emily ouviu a voz de Rebecca ecoando do escritório. Richard, senti sua falta.
Emily revirou os olhos e voltou para o fogão, batendo na panela com a espátula com mais força do que o necessário. No escritório, Richard ergueu os olhos do computador e viu Rebecca parada na porta. Rebecca, disse ele com voz neutra. O que você está fazendo aqui? Vim ver como você está, disse ela, entrando e fechando a porta, e para conhecer a nova babá. Ela é interessante, Richard. Ela está fazendo um bom trabalho. Tenho certeza que sim. Rebecca sentou-se na beirada da mesa dele e cruzou as pernas. Mas você sabe que sempre pode contar comigo, não é? Sempre estive aqui para você e para os meninos. Richard recostou-se na cadeira. Rebecca, nós terminamos há 2 anos. Eu sei. Ela tocou o braço dele. Mas eu ainda me importo, e sei que você também. Richard afastou o braço delicadamente. Tenho trabalho a fazer. Rebecca sorriu como se nada tivesse acontecido. Claro. Mas deveríamos jantar juntas um dia desses. Colocar a conversa em dia. Talvez, disse Richard, voltando-se para o computador. Rebecca saiu do escritório com um sorriso de satisfação. Na cozinha, Emily servia os meninos enquanto tentava não pensar em Rebecca. Ela é irritante, disse Alex, mastigando. Alex. Emily repreendeu, tentando não rir. Mas é verdade, insistiu Max. Ela só aparece quando quer alguma coisa. Emily não conseguia deixar de se perguntar o que exatamente Rebecca queria. Mais tarde, Rebecca se despediu dos rapazes com abraços efusivos e saiu da mansão. Assim que a porta se fechou, Emily soltou o ar que estava prendendo. Finalmente, murmur. Naquela noite, depois que os meninos adormeceram, Richard encontrou Emily na sala assistindo à TV. Posso falar com você? Perguntou ele. Emily desligou a TV. Claro. Richard sentou-se no sofá ao lado dela. Rebecca te incomoda? Emily quase se engasgou. O quê? Não. Porque ela me incomodaria? Você está se comportando de forma estranha o dia todo. Eu, fora. Emily riu nervosamente. De jeito nenhum. É só que, ela é muito elegante, perfumada, irritante. Richard ergueu uma sobrancelha. Irritant? Sim. Emily acenou com os braços. Ela chegou dando ordens, tratou todo mundo como se fosse da equipe e ainda teve a audácia de me chamar de fofa. Richard quase sorriu. Ela sempre foi assim. Então por que você namorou com ela? A pergunta escapou antes que Emily pudesse impedi-la. Richard ficou em silêncio por um momento. Porque achei que era a coisa certa a fazer. Emily sentiu algo se agitar em seu peito, mas ignorou. Bem, você tem um gosto terrível. Richard soltou uma risada baixa. Talvez. Eles ficaram sentados em silêncio. O coração de Emily estava acelerado, e ela se levantou rapidamente. Bem, vou para a cama. Boa noite, Emily, disse Richard. Ela parou, mas não se virou. Sim, obrigada. Sim, obrigada por cuidar dos meninos. Emily sorriu, ainda de costas. De nada, robô. Ela subiu as escadas rapidamente antes que ele pudesse ver o rubor em seu rosto. 2 dias depois, Emily estava em seu quarto quando seu celular vibrou. Era uma notificação de uma revista online. Ela abriu e seus olhos se arregalaram. A manchete dizia: Richard Lancaster e a ex-noiva Rebecca Whitmore reataram o namoro. Abaixo, uma foto dos dois em um evento. Rebecca estava ao lado de Richard, sorrindo e segurando seu braço. Pareciam um casal. Emily sentiu um nó no estômago. Isso é ridículo, murmurou, mas não conseguia parar de olhar para a foto. Ela desceu as escadas e encontrou Richard na sala de estar, também olhando fixamente para o celular. Você viu isso? Perguntou Emily, mostrando a tela. Richard suspirou. Sim, eu fiz. É verdade? Vocês dois voltaram a ficar juntos? Não. Ele olhou-a nos olhos. Era um evento de negócios. Ela apareceu e tirou aquela foto sem que eu percebesse. Emily cruzou os braços. E você não poderia tê-la impedido? Richard franziu a testa. Por que você está tão chateado? Não estou chateado. Sim, você é. Emily abriu a boca para argumentar, mas não conseguiu formar uma frase coerente. Sua voz falhou. Eu só.
Ela gaguejou. É que, isso complica as coisas. Richard deu um passo à frente. Que coisas? Emily sentiu o rosto esquentar. As coisas. O acordo. A imagem. Tudo. Ele não parava de olhar para ela, como se estivesse lendo seus pensamentos. Emily não aguentou mais. Virou-se e saiu do quarto. Emily Spear. Preciso fazer alguma coisa, gritou ela, subindo as escadas correndo. Ela se trancou no quarto e sentou na cama, encarando a foto novamente. A raiva que sentia não fazia sentido. Por que se importava tanto? Não deveria se importar. Era apenas um acordo, um contrato. Mas quando viu Rebecca ao lado de Richard, algo dentro dela se consumiu. E pela primeira vez, Emily percebeu que estava com ciúmes. Não, 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 ela sussurrou, jogando o telefone na cama. Isso não pode estar acontecendo. Mas foi. Lá embaixo, Richard ficou parado na sala de estar, olhando fixamente para a escada. Ele também tinha percebido. Emily estava com ciúmes. E, estranhamente, isso o fez sorrir. Alguns dias depois, Emily estava no quarto, tentando escolher uma roupa, quando Richard bateu na porta. Entre, disse ela, mostrando 2 vestidos. Richard entrou, sério como sempre. Precisamos conversar sobre o jantar de hoje à noite. Emily franziu a testa. Que jantar? O jantar com os investidores japoneses. Ele cruzou os braços. Você vem comigo. Emily largou os vestidos na cama. E eu? Por quê? Porque você é minha esposa. Pelo menos é nisso que eles precisam acreditar. Ah, é mesmo. A esposa de mentira. Emily revirou os olhos. Quase me esqueci do meu papel. Richard suspirou. É importante, Emily. Esses investidores são conservadores. Eles valorizam a família e a estabilidade. Então, basicamente, você quer que eu finja ser a esposa perfeita, sorria gentilmente e não diga nada de errado. Exatamente. Emily cruzou os braços. E se eu disser não? Richard olhou para ela. Você não vai dizer não. Faz parte do acordo. Ela bufou. Tudo bem. Mas se eu disser alguma besteira, a culpa é sua. Richard quase sorriu. Vou te buscar às 7 horas. Ele saiu, e Emily olhou para os vestidos em cima da cama. Perfeito. Agora tenho que fingir que sou elegante. Ela pegou um vestido verde. Emily, você se meteu numa baita enrascada. Às 7 horas em ponto, Emily desceu as escadas vestindo o vestido verde, sapatos de salto alto e com o cabelo preso em um coque. Ela se sentia completamente deslocada. Richard estava esperando no corredor, de terno preto. Quando viu Emily, parou de olhar para o celular. Você está linda, disse ele, surpreso. Emily fez uma reverência dramática. Obrigada. Eu até tentei parecer uma pessoa civilizada. Richard cantivou riso. Vamos lá. No carro, Emily não parava de ajustar o vestido. Essa coisa está apertando tudo. Como é que as mulheres conseguem usar isso? Você vai ficar bem, respondeu Richard enquanto dirigia. É fácil para você dizer. Tudo o que você precisa fazer é ficar aí parada e parecer rica. Eu tenho que fingir ser elegante. Ele olhou para ela. Seja você mesma. Emily piscou. Você quer que eu seja eu mesma? Tem certeza? Porque quando sou eu mesma, viro um meme na internet. Richard soltou uma risada discreta. Talvez seja exatamente disso que eu preciso. Eles chegaram ao restaurante. Era um lugar chique, com lustres de cristal e garçons de gravata borboleta. Emily olhou em volta, impressionada. Este lugar tem mais velas do que uma igreja. Richard pegou no braço dela. Comporte-se. Lembra? Relaxa, chefe. Eu sei fingir. Os investidores já estavam sentados em uma mesa reservada. 3 japoneses de meia-idade se levantaram ao verem Richard. Sr. Lancaster. Cumprimentou o mais velho com um sorriso. Sr. Tanaka. Richard apertou a mão dele. Esta é minha esposa, Emily. Emily sorriu e estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo, ponto. Os 3 homens a cumprimentaram educadamente e todos se sentaram. O jantar começou.
Os garçons trouxeram pratos sofisticados que Emily mal conseguia pronunciar. Ela olhou para o prato à sua frente e sussurrou para Richard: "O que é isso? Carpaccio de salmão?" Ele respondeu em voz baixa: "Parece sushi cru porque é sushi cru." Emily fez uma careta, mas comeu mesmo assim. Os investidores conversavam sobre negócios enquanto Emily tentava acompanhar. Ela sorria, assentia com a cabeça e fingia estar entendendo. "Então, Sra. Lancaster", disse o Sr. Tanaka, virando-se para ela. "Como é viver com um homem tão ocupado?" Emily quase se engasgou com a água. "Ah, que interessante. Ele trabalha tanto que às vezes até esqueço que ele mora lá." Richard olhou para ela de soslaio. Os investidores riram baixinho. "Mas eu entendo", continuou Emily. "Ele é dedicado e, quando está em casa, é um ótimo pai para os meninos." Os homens assentiram com a cabeça em sinal de aprovação. "Vocês têm filhos?" perguntou um dos investidores. "2", respondeu Richard. "Alex e Max." "Que lindo!" "Oh, Sr. Tanaka Soryu. A família é tudo." Emily concordou. "Com certeza, e esses dois são uma aventura." Os investidores riram novamente, e Richard relaxou um pouco. Tudo estava indo bem até que a porta do restaurante se abriu. Rebecca Whitmore entrou, vestindo um elegante vestido branco e com um sorriso venenoso. Emily sentiu um nó no estômago. Rebecca dirigiu-se à mesa deles como se tivesse sido convidada. "Richard, que coincidência incrível." Richard se levantou, visivelmente desconfortável. "Rebecca, oi, querida." Ela lançou um olhar para os investidores. "Desculpem interromper. Sou Rebecca Whitmore, uma velha amiga de Richard." Emily forçou um sorriso. "Que bom. Os velhos amigos adoram aparecer de surpresa em jantares particulares." Rebecca ignorou o comentário e se virou para os investidores. "Espero que estejam se divertindo. Richard sempre teve ótimo gosto para lugares sofisticados." "Obrigado, Rebecca", disse Richard, tentando encerrar a conversa. "Mas estamos no meio de uma reunião." "Claro, claro." Rebecca se virou para Emily. "E você deve ser a nova esposa." Emily ergueu o queixo. "Sim. E você deve ser a ex-namorada que ainda não superou o término." Os investidores ficaram em silêncio, observando atentamente. Rebecca deu uma risada falsa. "Que fofo. Mas Richard e eu temos um passado, querido. Algo que você nunca vai entender." Emily sentiu a raiva crescer, mas manteve a calma. "Você tem razão. Não entendo como alguém pode perder um homem incrível e ainda assim permanecer como um fantasma do passado." O Sr. Tanaka soltou uma risada discreta. Rebecca ficou vermelha de raiva. "Eu estava aqui antes mesmo de você aparecer." "E mesmo assim você não ficou", disse Emily com um sorriso malicioso. "Interessante, não é?" Rebecca cerrou os punhos. "Você não sabe de nada." Richard se levantou e agarrou o braço de Emily. "Já chega." Mas Emily não havia terminado. "Olha, Rebecca, você pode aparecer onde quiser, mas isso não muda o fato de que ele escolheu seguir em frente. Então talvez você devesse fazer o mesmo." Todos na sala de jantar estavam observando. Rebecca abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Sem pensar duas vezes, Richard puxou Emily para perto e a beijou. Foi um beijo firme, inesperado e muito público. A sala ficou em silêncio por um segundo. Então, aplausos começaram a ecoar. Emily ficou ali parada, de olhos arregalados, completamente atonita com o que acabará de acontecer. Quando Richard se afastou, ela o encarou, atonita. Rebecca, vermelha de vergonha, virou-se e saiu furiosa do restaurante. Os investidores aplaudiram e sorriram, visivelmente satisfeitos com a demonstração de afeto. "Que casal lindo", disse o Sr. Tanaka com um sorriso. Richard sentou-se novamente como se nada tivesse acontecido. Emily, ainda de pé, tentava recuperar o fôlego. "Emily", disse Richard em voz baixa. "Sente-se." Ela sentou-se, mas suas mãos tremiam. O jantar continuou, mas Emily mal conseguia se concentrar. Sua mente não parava de repassar o beijo repetidamente. Quando finalmente se despediram dos investidores e entraram no carro, o silêncio era ensurdecedor. Richard dirigiu,
sério, sem dizer uma palavra. Emily olhou pela janela, respirando fundo. Você quebrou o contrato, disse ela por fim. Richard manteve os olhos fixos na estrada. Era necessário. Necessário? Emily se virou para ele, atônita. Você me beijou na frente de todo mundo. E funcionou. Rebecca saiu e os investidores ficaram satisfeitos. Emily cruzou os braços. Você não pode simplesmente me beijar sem avisar. Eu sei. Richard apertou o volante com mais força. Me desculpe. Ela não disse nada, deixando a informação ser assimilada. Mas era necessário, disse ele novamente, mais suavemente. Emily olhou para ele, tentando entender. Por quê? Por causa dos investidores ou por causa dela? Richard não respondeu. O silêncio voltou a preencher o carro, pesado como pedra. Emily encostou a cabeça na janela, com o coração acelerado. Ela não tinha certeza se estava com raiva, confusa ou algo mais. Ao chegarem à mansão, Richard estacionou e desligou o motor. Nenhum dos dois se mexeu. Emily! Ele finalmente olhou para ela. Ela virou o rosto. O quê? Viu? Richard hesitou, o que era raro para ele. Eu não deveria ter feito isso. Emily sentiu um aperto no peito. Não, você não deveria ter feito isso. Ela saiu do carro e entrou na casa sem olhar para trás. Richard ficou sozinho no carro, encarando as próprias mãos. Ele havia quebrado o contrato. E pior, não se arrependia. Lá dentro, Emily subiu as escadas, entrou no quarto e trancou a porta. Sentou-se na cama, tocando os lábios, ainda sentindo o beijo. O que está acontecendo comigo? Ela sussurrou. Mas, no fundo, ela já sabia a resposta. Ela estava se apaixonando, e isso nunca fez parte do acordo. Na manhã seguinte, Emily desceu para tomar o café da manhã, tentando agir normalmente, mas seu coração disparava toda vez que pensava no beijo. Richard já estava à mesa, lendo o jornal. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. Bom dia, disse ele em tom neutro. Bom dia, respondeu Emily, evitando contato visual. Alex e Max os observavam atentamente. Por que vocês estão agindo de forma estranha? Perguntou Max, mastigando seu cereal. Não estamos agindo de forma estranha, disse Emily rapidamente. Sim, você está, insistiu Alex. Papai está olhando fixamente para você, e seu rosto está todo vermelho. Emily quase se engasgou com o café. Eu não sou vermelha. Richard pigarreou e voltou a ler. Max e Alex trocaram sorrisos travessos. Depois do café da manhã, Emily levou a louça para a pia enquanto Richard subiu para o escritório. Alex sussurrou para Max. Temos que fazer alguma coisa. Tipo o quê? Perguntou Max, confuso. Junte-os. Alex apontou para Emily e depois para o escritório. Eles gostam um do outro, mas ambos são teimosos demais para admitir. Max sorriu. Como nos filmes. Exatamente. Seremos os cupidos. Eles correram para o quarto, tramando algo. Mais tarde, Emily estava limpando a sala de estar quando Alex entrou correndo dramaticamente. Emily, Max está preso no armário do papai. Emily deixou cair o pano. O quê? Como? Ele entrou e se trancou sem querer. Você precisa ajudar. Emily subiu correndo as escadas, seguindo Alex até o quarto de Richard. A porta do armário estava fechada. Max. Ela chamou, batendo na porta. Você está bem? Estou preso, gritou Max de dentro, fingindo pânico. Emily tentou abrir a porta, mas ela não se mexeu. Onde está a chave? No escritório do papai, respondeu Alex, mal conseguindo disfarçar o sorriso. Emily suspirou e dirigiu-se ao escritório. Bateu a porta. Entre, disse Richard, sem desviar o olhar do computador. Emily entrou. Seu filho trancou seu outro filho no armário. Onde está a chave? Richard franziu a testa, levantou-se e tirou um molho de chaves de uma gaveta. Como ele conseguiu fazer isso? Não faço ideia. Seus filhos são criativos. Eles subiram juntos. Richard abriu o armário e Max saiu, fingindo alívio. Obrigado, pai. Obrigado, Emily. Alex apareceu com um sorriso inocente.
Que bom que vocês dois vieram juntos. Emily estreitou os olhos. Vocês dois planejaram isso, não foi? Não, disseram as duas ao mesmo tempo, rindo baixinho. Richard balançou a cabeça. Vá brincar agora. Os meninos saíram correndo, rindo. Emily olhou para Richard. Eles são terríveis e inteligentes demais. Richard concordou, quase sorrindo. O silêncio entre eles tornou-se pesado. Bem, vou voltar a limpar, disse Emily rapidamente, saindo do quarto. Richard ficou parado, observando-a se afastar. Naquela tarde, enquanto os meninos brincavam no jardim, Emily decidiu explorar a mansão. Ela sempre tivera curiosidade sobre a área isolada no terceiro andar. Ela subiu as escadas e encontrou uma porta trancada. Tentou a maçaneta. Trancada? Interessante, murmurou ela. Ela voltou ao quarto de Richard e pegou o chaveiro que ele havia deixado na comoda. Tentou uma chave, depois outra, até que a terceira funcionou. A porta rangeu ao abrir. Emily entrou devagar. Era um ateliê de arte. Havia cavaletes, pincéis, tinta e telas por toda parte. Ela percorreu a sala, admirando as pinturas, paisagens, retratos, flores, todas pintadas com esmero. Em um canto, encontrou uma caixa de madeira. Ela abriu e viu uma pilha de cartas antigas, amareladas pelo tempo. Pegou uma e leu: Richard, prometo que pintarei nosso futuro juntos. Cada momento, cada sorriso. Amarei você para sempre. Claire. Emily sentiu um aperto no peito. Claire, a falicida esposa de Richard. Ela leu mais algumas cartas, todas cheias de amor e esperança. A última dizia: se alguma coisa me acontecer, cuide dos meninos e não se culpe. A vida é imprevisível. Seja feliz, Richard. Você merece. Emily fechou a carta, com os olhos marejados. Agora ela entendia. Richard não estava com frio. Ele estava preso à culpa. Com cuidado, ela recolocou tudo no lugar e saiu do estúdio, trancando a porta atrás de si. Mais tarde, ela encontrou Richard no jardim, sentado em um banco, observando o pôr do sol. Emily aproximou-se lentamente. Posso me sentar? Ele assentiu. Ela sentou-se ao lado dele, e eles permaneceram em silêncio por alguns minutos. Eu entrei no estúdio, disse Emily finalmente. Richard ficou tenso. Você não deveria ter feito isso. Eu sei. Me desculpe. Emily olhou para ele. Mas agora eu entendo. Entender o quê? Por que você guarda tudo para si? Por que se esconde atrás desse muro? Richard desviou o olhar. Não é da sua conta. Eu sei, mas me importo. Emily respirou fundo. Você se culpa pela morte dela, não é? Richard cerrou os punhos. Eu não estava lá. Ela sofreu um acidente e eu estava viajando a negócios. Não pude me despedir. Emily sentiu o peito apertar. Richard, não havia como você saber. Eu poderia ter ficado, disse ele, com a voz embargada. Mas escolhi o trabalho e a perdi. Emily tocou delicadamente o braço dele. Ela não gostaria que você vivesse assim, preso à culpa. Richard finalmente olhou para ela, com os olhos vermelhos. Como você sabe? Porque eu li as cartas. Ela te amava e queria que você fosse feliz. Ele permaneceu em silêncio, absorvendo a situação. Você merece ser feliz de novo, Richard, disse Emily gentilmente. E os meninos precisam de um pai presente, não de um homem preso ao passado. Richard baixou a cabeça. Não sei como deixar ir. Você não precisa desistir. Você só precisa seguir em frente. Ela sempre estará no seu coração, mas você precisa viver. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Emily o abraçou, e Richard se deixou desabar. Eles permaneceram assim por alguns minutos, em silêncio, apenas se abraçando. Quando Richard finalmente se afastou, enxugou o rosto e olhou para ela. Obrigado. Emily sorriu. De nada, robô. Ele soltou uma risada fraca. Você nunca vai parar de me chamar assim, vai? Nunca. Ambos riram. Pela primeira vez, a relação entre eles pareceu leve. Mas, de repente, o telefone de Richard tocou. Ele atendeu. Alô? A voz do outro lado da linha era urgente. O rosto de Richard empalideceu.
O quê? Ele se levantou, nervoso. O que você quer dizer? Emily franziu a testa. O que foi? Richard desligou o telefone, com o rosto tenso. Rebecca! Ela vazou a informação para a mídia. Os olhos de Emily se arregalaram. O quê? Richard mostrou o telefone para ela. Nosso casamento. Ela revelou que é uma farsa. Os olhos de Emily se arregalaram. O quê? Richard abriu um artigo de notícias. A manchete dizia: CEO Richard Lancaster e suposta esposa fingem casamento para enganar investidores. Abaixo, havia fotos dos dois juntos e citações de fontes anônimas afirmando que o casamento era uma farsa. Emily sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Isto pode arruinar tudo. Richard apertou o telefone com força. Ela conseguiu. Ela finalmente me destruiu. Emily pegou na mão dele. Vamos resolver isso. Como? Richard olhou para ela, desesperado. Como desfazemos uma mentira que o mundo inteiro já sabe? Emily não tinha resposta. O telefone de Richard tocou novamente. Era seu advogado. Preciso atender, disse Richard, afastando-se. Emily permaneceu no jardim, encarando o céu que escurecia. Tudo o que ela havia construído ali, a confiança dos garotos, a conexão com Richard, a sensação de pertencer a algum lugar, estava desmoronando, e pela primeira vez, ela não sabia como consertar. Ela sentou-se no banco, abraçando os joelhos, sentindo o peso de tudo aquilo. Lá dentro, Richard estava ao telefone, tentando minimizar os danos, mas a verdade já havia vindo à tona e não havia como voltar atrás. Emily olhou para as mãos trêmulas. O que eu fiz? Sussurrou para si mesma. Mas não houve resposta. Apenas o silêncio da noite que caía sobre a mansão e a certeza de que tudo estava prestes a mudar. No dia seguinte, Emily acordou com o som de vozes do lado de fora da mansão. Levantou-se da cama e foi até a janela. Seus olhos se arregalaram. Havia pelo menos 20 jornalistas e fotógrafos no portão com câmeras, microfones e cartazes. Isso não pode estar acontecendo, murmurou ela, afastando-se da janela. Ela desceu as escadas e encontrou Richard na sala de estar, assistindo ao noticiário na TV. O apresentador falava em tom sério. O CEO Richard Lancaster está no centro de um escândalo após reportagens revelarem que seu casamento com Emily Parker teria sido armado para impressionar investidores internacionais. Emily parou abruptamente na porta, com o estômago embrulhado. A tela mostrou uma foto dela no jantar ao lado de Richard, e depois outra dela trabalhando no café. Uma ex-garçonete sem qualificações foi contratada para fingir ser esposa de um milionário, continuou o apresentador. Fontes dizem que o acordo incluía moradia e salário em troca de aparições públicas. Emily cobriu o rosto com as mãos. Vou vomitar. Richard desligou a TV e olhou para ela. Não leia redes sociais. Por quê? Emily pegou o celular e o abriu. Ela se arrependeu imediatamente. Os comentários foram brutais. Ela só está nisso pelo dinheiro. Vergonhoso. Usando crianças para ficar famosa. A interesseira do ano. Emily sentiu a ardência das lágrimas. Eles me odeiam. Eles não te conhecem, disse Richard, tentando se aproximar dela. Emily deu um passo para trás. Não importa. Todo mundo acha que eu sou uma fraude. Nesse instante, Alex e Max desceram as escadas correndo. Emily, gritou Max, tem um monte de gente lá fora. Eles estão gritando seu nome, acrescentou Alex, animado. Emily ajoelhou-se à frente deles. Meninos, vocês não podem sair hoje, ok? Por quê? Perguntou Alex, confuso. Por quê? Hesitou Emily, porque existem pessoas irritantes por aí. Eles são repórteres. Os olhos de Max se arregalaram. Como nos filmes. Exatamente. E eles não são nada simpáticos. Richard interveio. Meninos, vão brincar no quarto de vocês agora. Obedeceram, mas olharam para Emily com preocupação. Assim que subiram as escadas, Richard pegou o celular. Vou dar uma entrevista. Emily franziu a testa. O quê? Por quê? Porque preciso esclarecer isso. Richard, isso só vai piorar as coisas. Deixa pra lá. Não.
Ele olhou para ela, firme. Não vou deixar que eles te destruam. Emily piscou, surpresa. Richard ligou para seu assessor de imprensa e agendou uma coletiva de imprensa para aquela tarde. Às 3 horas da manhã, Richard estava em frente à mansão, cercado por repórteres. As câmeras estavam ligadas, transmitindo ao vivo. Emily observava da janela, nervosa. Sr. Lancaster, gritou um repórter, é verdade que seu casamento é uma farsa? Richard levantou a mão, pedindo silêncio. Estou aqui para esclarecer os fatos. Todos ficaram em silêncio. Quando conheci Emily Parker, eu estava perdido, disse ele com voz firme. Meus filhos estavam fora de controle e eu estava soterrado no trabalho, incapaz de ser o pai que eles precisavam. Os repórteres ouviram atentamente. Emily não é uma interesseira. Ela é uma mulher incrível que transformou minha casa em um lar. Ela trouxe vida, alegria e amor de volta para minha família. Emily sentiu as lágrimas caírem. Sim, nosso casamento começou como um acordo, admitiu Richard. Mas se tornou algo real, e não ficarei calado enquanto tentam destruir a reputação da mulher que amo. Os olhos de Emily se arregalaram. Ele disse que me ama. Richard prosseguiu, Emily Parker é minha esposa, de verdade, e qualquer um que tentar difamá-la terá que se ver comigo. A área reservada à imprensa foi inundada por perguntas, mas Richard simplesmente se virou e voltou para dentro da mansão. As redes sociais ficaram em polvorosa. CEO defende esposa ao vivo na TV. Richard Lancaster declara amor em coletiva de imprensa. Rebecca Whitmore exposta como a fonte da mentira. Dentro da mansão, Richard encontrou Emily parada na sala de estar, chorando. Você não precisava ter feito isso, disse ela, com a voz trêmula. Eu tive que fazer isso. Richard se aproximou. Você merece. Emily balançou a cabeça. Mas agora todos sabem que tudo começou com uma mentira. Vocês vão perder contratos, investidores. Não me importo. Richard segurou o rosto dela delicadamente. Só me importo com você. Emily fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Eu não posso ficar, Richard. Ele congelou. O quê? Eu causei isso a você. Todo esse caos. Emily deu um passo para trás. Você e os meninos merecem paz, e tudo o que eu trouxe foi escândalo. Emily, não. Estou indo embora. Ela se virou e subiu as escadas antes que ele pudesse impedi-la. Richard ficou ali parado, atônito. Enquanto isso, Rebecca assistia à coletiva de imprensa de Richard na TV. Seu rosto estava vermelho de raiva. Seu telefone tocou. Era seu agente. Rebecca, precisamos conversar. Seus contratos foram cancelados. As marcas não querem mais se associar a você depois do que você fez. Rebecca desligou o telefone, furiosa, mas era tarde demais. Ela havia perdido tudo. De volta à mansão, Emily estava arrumando as malas no quarto, tentando não chorar. A porta se abriu. Alex e Max entraram, com os olhos arregalados. Você vai embora? Perguntou Max com uma voz baixinha. Emily engoliu em seco. Eu preciso, meus amores. Por quê? Alex se aproximou. Você fez alguma coisa errada? Não. Emily ajoelhou-se à frente deles. Às vezes as coisas simplesmente não dão certo, sabe? Max começou a chorar. Mas nós gostamos de você, e eu gosto de você. Emily os abraçou, chorando também. Tonto. Alex abraçou forte. Você não pode ir. Você é nossa mãe agora. Emily sentiu seu coração se partir. Você vai ficar bem. Você tem seu pai. Mas nós também queremos você, gritou Max. Os três ficaram ali, abraçados, chorando juntos. Emily beijou a testa de cada um. Sejam bons, tá bom? E cuidem do pai de vocês. Ela pegou suas malas e desceu as escadas. Os meninos permaneceram no quarto, abraçados e chorando. Na sala de estar, Emily olhou em volta uma última vez. Aquela mansão tinha sido seu refúgio, sua segunda chance. Mas agora ela tinha que partir. Ela abriu a porta e saiu. Um táxi já estava à espera junto ao portão, longe dos repórteres que ainda se encontravam reunidos do lado de fora.
Emily entrou no carro sem olhar para trás. Minutos depois, Richard chegou em casa. Ele tinha ido ao escritório buscar alguns documentos. Emily, chamou ele, subindo as escadas. Precisamos conversar. Ele entrou no quarto dela. Estava vazio. As gavetas estavam abertas. O armário estava vazio. A cama estava arrumada. Ela se foi. Richard sentou-se na beira da cama, segurando a cabeça entre as mãos. Alex e Max apareceram na porta, com os olhos vermelhos. Ela foi embora, pai, disse Alex, com a voz embargada. Richard olhou para os filhos e viu a dor em seus rostos. Pela primeira vez, percebeu o verdadeiro erro que havia cometido. Não em fazer o acordo, mas em deixá-la ir. Pai, você vai atrás dela? Perguntou Max, esperançoso. Richard não respondeu. Apenas ficou olhando pela janela, observando o táxi de Emily desaparecer na esquina. Ele havia perdido algo mais valioso do que qualquer contrato. Ele havia perdido Emily. E agora a mansão parecia fria, vazia e silenciosa novamente, exatamente como era antes de sua chegada. Os dias seguintes na mansão Lancaster foram os piores que Richard já havia vivido. A casa estava silenciosa demais. Nada de risos, nada de música alta, nada de vozes alegres ecoando pelos corredores. Alex e Max mal saíam do quarto. Quando desciam para comer, ficavam quietos, apenas mexendo na comida nos pratos, sem apetite algum. Rapazes, vocês precisam comer, disse Richard, tentando parecer firme. Não estou com fome, murmurou Max, olhando para baixo. Nem eu, acrescentou Alex, cruzando os braços. Richard suspirou. Ele não sabia o que fazer. Nunca soube lidar com emoções, principalmente com as dos filhos. Ela vai voltar? Perguntou Max em voz baixa. Richard engoliu em seco. Eu não sei. Você devia ir buscá-la, disse Alex, olhando diretamente para o pai. Como nos filmes, você corre, pede desculpas e ela volta. Não é tão simples assim. Por que não? Max olhou para ele, com os olhos marejados. Você gosta dela, ela gosta de você. É simples. Richard não tinha resposta. Os meninos se levantaram e voltaram para o quarto, deixando os pratos intocados. Richard permaneceu sozinho à mesa, encarando os pratos cheios. Pela primeira vez em anos, sentiu-se completamente perdido. No dia seguinte, Alex e Max começaram a se comportar de forma diferente. Eles não obedeciam mais. Gritavam, jogavam coisas, se recusavam a tomar banho e faziam birra por tudo. Alex, guarde esses brinquedos. Agora, ordenou Richard, exausto. Não, Alex cruzou os braços. Emily deixou a gente brincar. Eu não sou Emily. Nós sabemos, gritou Max, é por isso que vocês devem ir buscá-la. Richard cerrou os punhos, tentando manter a calma. Mas por dentro, ele estava desmoronando. Naquela noite, depois de finalmente colocar os meninos na cama, Richard foi ao antigo escritório de Clary. Sentou-se na cadeira e abriu a caixa de cartas. Ele pegou a última carta que Clary havia escrito. Seja feliz, Richard. Você merece. Ele leu aquilo repetidas vezes. Fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Clary queria que ele fosse feliz. E Emily tinha conseguido isso. Ela tinha trazido vida de volta para ele, para a casa, para os meninos, e ele a tinha deixado ir. O que eu fiz? Sussurrou ele, cobrindo o rosto com as mãos. Richard pegou o telefone e discou o número de Emily. Chamou, e depois caiu na caixa postal. Ele tentou novamente. O mesmo resultado. Ela não ia responder. Ele precisava encontrá-la pessoalmente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Emily estava recomeçando. Ela havia alugado um quartinho em um bairro modesto de Nova York. Não era grande coisa, mas era dela. No dia seguinte à sua saída da mansão, Emily começou a procurar emprego. Visitou vários lugares até encontrar uma vaga num pequeno e acolhedor café no Brooklyn. Você tem experiência? Perguntou a dona, uma senhora idosa e gentil chamada Ellen. Sim. Trabalhei como garçonete por anos antes de... Emily hesitou. Untestame meter encrenca. Ellen sorriu. Todos merecem um novo começo. Você está contratado,
Ponto. Emily sentiu um enorme alívio. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Nos dias que se seguiram, Emily dedicou-se inteiramente ao trabalho. Atendia os clientes, limpava as mesas, preparava o café e tentava não pensar em Richard ou nos meninos, mas era impossível. Toda vez que via uma criança no café, ela se lembrava de Alex e Max. Toda vez que alguém pedia um café preto sem açúcar, ela se lembrava de Richard. Você está bem, querida? Perguntou Ellen certa tarde. Emily forçou um sorriso. Estou bem, só cansada. Ellen não acreditou, mas não insistiu. À noite, Emily voltava para seu quartinho e ligava a TV, mas sempre mudava de canal quando via notícias sobre Richard Lancaster. Ela tinha ido embora para evitar causar mais problemas. Mas isso não significava que ela tivesse deixado de se importar. Uma semana depois, Richard finalmente criou coragem. Ele saiu do escritório no meio do dia, algo que nunca fazia, e começou a procurar por Emily. Ele ligou para todos os cafés de Nova York, um por um, perguntando se tinham alguma funcionária chamada Emily Parker. Na 13ª ligação, finalmente obteve uma resposta. Sim, temos uma Emily aqui. Por que você pergunta? Disse Ellen, desconfiada. Richard Resper Fundo. Preciso falar com ela. É urgente. E quem é você? Alguém que cometeu um erro. Ele desligou antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa. No dia seguinte, Richard entrou no café onde Emily trabalhava. Era um lugar pequeno e aconchegante, cheio de pessoas conversando e tomando café. Ele ficou parado na entrada, procurando por ela, e então a viu. Emily estava atrás do balcão, anotando um pedido, rindo de algo que um cliente havia dito. O peito de Richard apertou. Ela estava linda, de alguma forma mais leve. Ele entrou na fila, esperando sua vez. Emily ainda não o tinha notado. Estava ocupada demais preparando um cappuccino. Quando chegou a vez de Richard, Emily olhou para cima e congelou. O sorriso desapareceu do seu rosto. Richard. Ele engoliu em seco. Oi. Emily piscou, tentando processar a informação. O que você está fazendo aqui? Eu vim. Richard hesitou, procurando as palavras certas. Eu vim tomar um café. Emily cruzou os braços. Sério? Você atravessou a cidade inteira só para tomar um café. E para dizer que sinto muito. O café inteiro ficou em silêncio. Todos estavam observando. Emily desviou o olhar. Richard, não faça isso aqui. Eu preciso. Ele se aproximou. Eu estraguei tudo. Deixei você ir embora quando deveria ter pedido para você ficar. Você não podia me pedir nada, disse Emily, com a voz trêmula. Eu causei o escândalo. Eu arruinei sua reputação. Você me trouxe vida. Richard Alhuay knows all us. Você me ensinou a viver de novo. A ser um pai de verdade. A sentir algo além da culpa. Emily sentiu lágrimas subindo aos olhos. Richard Pear. Não. Ele balançou a cabeça. Passei anos preso ao passado, e você me libertou dele. Você transformou minha casa em um lar, e eu fui um tolo por não perceber que te amava até que fosse tarde demais. Emily cobriu a boca com a mão, chorando. Sem se importar com quem estivesse por perto, Richard se ajoelhou ali mesmo, no meio do café. Emily Parker, não estou pedindo como CEO. Estou pedindo como homem, como pai, como alguém que realmente te ama. Ele segurou a mão dela. Me dê uma segunda chance. Não por causa de um contrato, mas porque nos amamos. Todo o café ficou em silêncio, aguardando sua resposta. Emily olhou para ele, chorando e tremendo. Richard, os meninos te amam. Eu te amo. Ele apertou a mão dela delicadamente. Por favor, volte para casa. Emily tentou resistir, tentou se lembrar de todos os motivos que a levaram a partir, mas não conseguiu, porque o amor falava mais alto. Levante-se, disse ela, com a voz embargada. Richard permaneceu de pé, ainda segurando a mão dela. Emily o puxou para perto e o beijou ali mesmo, na frente de todos. O café irrompeu em aplausos e vivas. Atrás do balcão, Ellen enxugou uma lágrima da bochecha. Eu sempre soube que havia uma história por trás disso. Quando Emily se afastou, olhou nos olhos de Richard. Se eu voltar, não haverá mais mentiras.
Nem contratos. Só nós dois. De verdade. É sério, prometeu Richard com um sorriso. Emily também sorriu, com lágrimas de alegria no rosto. Tudo bem, então. Eu estou voltando. Richard a abraçou forte, e ela se deixou desabar em seus braços. Desculpe a demora, sussurrou ele. Sinto muito por ter ido embora, respondeu Emily. Eles permaneceram abraçados enquanto o café fervilhava de alegria ao seu redor. Ellen aproximou-se, enxugando as mãos no avental. Amy, querida, acho que você vai ter que se demitir. Emily riu, ainda chorando. Desculpe, Ellen, mas acho que você tem razão. Vi. Ellen sorriu. Seja feliz. Emily pegou sua bolsa, deu a mão a Richard e os dois saíram juntos do café. Lá fora, Richard parou e olhou para ela. Pronta para voltar? Emily sorriu. Pronta. Eles entraram no carro e voltaram para a mansão. Desta vez, não como chefe e empregado, não como um acordo, mas como dois corações que finalmente se encontraram. Quando o carro parou em frente à mansão, Emily sentiu o coração acelerar. Richard saiu primeiro e abriu a porta para ela. Prepare. Emily olhou para a casa grande e respirou fundo. Pronta. Eles entraram juntos. A mansão estava silenciosa. Silenciosa demais. Onde estão os meninos? Perguntou Emily, franzindo a testa. Richard olhou em volta. Eles provavelmente estão no quarto deles. Emily subiu as escadas correndo. Parou na porta do quarto dos meninos e bateu de leve. Meninos, chamou suavemente. Silêncio. Ela abriu a porta devagar. Alex e Max estavam sentados no chão, desenhando em silêncio. Ao verem Emily, eles congelaram. Emily, Max sussurrou, com os olhos arregalados. Olá, pessoal, disse ela, sorrindo. Max foi o primeiro a reagir. Ele pulou e correu para os braços dela. Você voltou. Alex a seguiu rapidamente, abraçando-a com força. Sabíamos que você voltaria. Emily ajoelhou-se e abraçou os dois, chorando de felicidade. Sinto muito por ter ido embora. De verdade. Você não vai embora de novo, vai? Perguntou Max, segurando o rosto dela. Nunca mais, prometeu Emily. Estou aqui para ficar. Alex sorriu. Para sempre? Para sempre. Richard apareceu na porta, observando com um sorriso discreto. Max olhou para o pai. Pai, você conseguiu. Nós conseguimos, corrigiu Richard, entrando na sala. Todos nós. Os meninos abraçaram Emily novamente, rindo e pulando de alegria. A casa, antes fria e silenciosa, estava cheia de vida mais uma vez. Nos dias que se seguiram, a rotina da mansão mudou completamente. Emily acordava cedo e preparava o café da manhã enquanto cantava. Os meninos desciam correndo as escadas, rindo e brincando. Richard passou a passar mais tempo em casa, trabalhando menos e vivendo mais. Certa manhã, enquanto Emily fazia panquecas, Richard entrou na cozinha segurando um envelope. O que é isso? Perguntou ela, virando uma panqueca. Nosso antigo contrato. Richard colocou o envelope sobre a mesa. Devolvers? Emily olhou para ele, confusa. Richard pegou o jornal, rasgou ao meio e jogou-o no lixo. Acabou. Não precisamos mais disso. Emily sorriu. Então, agora estamos livres de contrato. Exatamente. Richard se aproximou. Só nós dois, de verdade. Ela cruzou os braços, em tom de brincadeira. E como eu sei que você não vai me demitir de novo? Richard a abraçou pela cintura. Porque desta vez, eu não quero uma funcionária. Eu quero uma esposa. Emily piscou. Uma esposa? Tipo, sério? É sério. Richard tirou uma pequena caixa do bolso. Os olhos de Emily se arregalaram. Você está brincando. Nunca estive tão sério. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples e bonito. Emily Parker, você quer casar comigo, de verdade desta vez? Emily olhou para o anel, depois para ele, e soltou uma risada nervosa. Você escolheu a cozinha para me pedir em casamento enquanto eu faço panquecas. Achei romântico, disse Richard, contendo um sorriso. Emily balançou a cabeça, rindo.
Você é péssimo em romance. Eu sei, mas eu te amo. Ela parou de rir e olhou nos olhos dele. Eu também te amo, robô. Richard sorriu. Então, isso é um sim? Emily fingiu pensar. Vejamos. Uma casa enorme, 2 crianças hilárias, um marido viciado em trabalho que finalmente aprendeu a sorrir. Ela pegou o anel e o colocou no dedo. Sim, aceito. Richard a puxou para perto e a beijou enquanto as panquecas queimavam no fogão. As panquecas! Gritou Emily, correndo para o fogão. Richard deu uma gargalhada sonora, algo que raramente fazia. E Emily percebeu que ele estava diferente agora, mais leve, mais humano. Os meninos desceram correndo as escadas depois de ouvirem o grito. O que aconteceu? Perguntou Alex, preocupado. Emily mostrou o anel. Seu pai acabou de me pedir em casamento. Max deu um pulo. Sério? Sério? Os olhos de Alex se arregalaram. É sério mesmo, confirmou Richard. Os meninos vibraram, gritando e pulando pela cozinha. Vamos ter uma mãe de verdade, gritou Max. Emily ajoelhou-se e abriu os braços. Venham cá, vocês dois. Eles a abraçaram com força, e Richard se juntou a eles. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que tinha uma família de verdade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rebecca Whitmore assistia ao noticiário. A manchete dizia: Richard Lancaster e Emily Parker estão oficialmente noivos. Rebecca apertou o controle remoto com raiva e desligou a TV. Isso não pode estar acontecendo. Ela pegou o telefone e ligou para uma amiga jornalista. Preciso que você publique algo sobre Richard e aquela garçonete. Rebecca, nós já tentamos. Ninguém quer mais essa história. As pessoas estão torcendo por eles. Não me importo, gritou Rebecca. Faça alguma coisa. Desculpe, não posso te ajudar. A amiga dela desligou. Rebecca atirou o telefone no sofá, furiosa, mas não ia desistir tão facilmente. Alguns dias depois, Richard e Emily estavam jantando em um restaurante sofisticado quando Rebecca apareceu. Ela caminhou até a mesa deles, exibindo um sorriso falso. Ora, pombinos. Emily revirou os olhos. Sério? De novo? Rebecca ignora e olhou para Richard. Só vim dar os parabéns pelo noivado. Obrigado, disse Richard secamente. Pode ir agora. Na verdade, eu queria dizer mais uma coisa. Rebecca se virou para Emily. Você pode tê-lo conquistado, mas nunca será o que eu fui. Emily riu. Você tem razão. Eu nunca serei como você. Rebecca sorriu, pensando que tinha vencido. Veja, porque eu não sou falsa, manipuladora ou desesperada, acrescentou Emily docemente. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Rebecca corou de raiva. Você. E mais uma coisa. Emily se levantou, encarando-a. Ele escolheu seguir em frente comigo. Talvez você também devesse. Se apegar ao passado só faz você parecer patética. Rebecca abriu a boca, mas nada saiu. Richard também se levantou e pegou na mão de Emily. Vamos. Eles saíram do restaurante, deixando Rebecca sozinha, vermelha de vergonha. As pessoas ao redor cochichavam. Algumas até tiraram fotos. No dia seguinte, a internet foi inundada com vídeos e comentários sobre a cena. Rebecca tornou-se alvo de piadas. Ela tentou se defender online, mas só piorou as coisas. Por fim, ela fechou todas as suas contas e desapareceu dos holofotes. De volta à mansão, a vida era calma e feliz. Emily acordou cedo para preparar o café da manhã. Os meninos corriam pela casa, rindo e brincando. Richard trabalhava menos e passava mais tempo com a família. Certa tarde, enquanto Emily arrumava a sala de estar, encontrou uma foto antiga de Claire. Olhou para ela, sentindo uma pontada no peito. Claire era linda, graciosa e sorridente. Richard entrou e viu Emily segurando a foto. Você a encontrou. Emily se virou. Desculpe. Eu não estava tentando bisbilhotar. Está tudo bem. Richard aproximou-se. Ela foi incrível. Eu sei. Emily olhou para a foto novamente. Às vezes sinto que estou tomando o lugar dela. Richard segurou delicadamente o rosto dela.
Você não está tomando o lugar de ninguém. Você tem o seu próprio lugar. No meu coração, no meu.